Boa noite, pessoal. Então vamos mais um tema da aula de hoje, que é gênero, sexualidade e subjetividade. Uma reflexão sobre este assunto para o componente de sociologia, para o curso de psicologia. Os objetivos da aula, então, compreender que gênero e sexualidade são construções sociais e que não são meramente ideias advindas da biologia. Depois, analisar o conceito de patriarcado, de heteronormatividade e as implicações destes conceitos na subjetividade de cada um de nós e também na subjetividade do coletivo, da sociedade toda. Explorar algumas ideias de feminismos como movimentos e críticas de transformação social. Depois, conceitos de corpos dissidentes e lutas por reconhecimento de identidades de gênero e sexualidade não normativa. E por fim, refletir sobre interseccionalidade das opressões. Pensar em gênero, raça, classe, sexualidade, como há uma interseccionalidade aí e o papel da psicologia nesse contexto. Bom, tema de hoje, então, é gênero, sexualidade e subjetividade. Muitas vezes nós usamos essa palavra sexo e gênero como sinônimos, mas tem uma diferença entre elas. Alguém saberia explicar qual que seria essa diferença? A gente pode pensar ou começar a pensar quando a gente fala, por exemplo, em sexo. Geralmente nos referimos, quando falamos sobre sexo, das características biológicas com as quais nascemos. Cromossomos, genitais, hormônios, distinção entre o macho e a fêmea, a existência de corpos intersexo. E aqui eu coloquei uma curiosidade para a gente perceber esse termo intersexo, que refere-se a pessoas que têm características sexuais, cromossomos, órgãos genitais, gônadas, etc., que não se encaixam em definições típicas do sexo masculino ou feminino. É importante ressaltar que o intersexo não é uma doença ou uma condição médica, mas é uma variação natural da biologia humana. O gênero, por outro lado, ele já é uma construção social e cultural. São papéis, ou seja, as expectativas, os comportamentos, as vestimentas, as emoções que uma sociedade ela atribui ao que ela entende significar homem ou mulher. Gênero, então, não é o que eu nasço entre as pernas, é o que a sociedade constrói sobre o que eu ou que você constrói sobre si mesmo, sobre nós mesmos em relação a ser homem, ser mulher ou outras identidades. Então essa é a primeira distinção fundamental que nós precisamos fazer. Então existe uma série de identidades. O papel aqui não é discutir as identidades, mas pensar o tema principal, que é sexualidade e subjetividade dentro da psicologia. Mas a gente pode pensar a citar algumas identidades para tornar mais simples, mais clara a nossa reflexão. Tenho pessoas que são transgêneros, são pessoas cuja identidade de gênero, o gênero que a pessoa com ela se identifica internamente, não corresponde ao sexo que foi atribuído quando ela nasceu, né? Uma pessoa nasce com um corpo biologicamente feminino, mas se identifica como homem, é um homem trans. E a pessoa que nasce com o corpo biologicamente masculino, mas se identifica como mulher, uma mulher trans. Além das pessoas transgêneros, além dos trans, temos pessoas que são não binárias. Essas não se identificam exclusivamente, então, nem com homem nem com mulher. A identidade de gênero não binária seria uma espécie de guarda-chuva que inclui várias especificidades, né?
que a gente pode pensar um não binário que é gênero fluido, pessoa cuja identidade de gênero dele ela pode mudar ao longo do tempo, ou uma gênero, né, que não se identifica com nenhum gênero. Além disso, temos bigênero, que se identifica com os dois gêneros, geralmente homem e mulher, pangênero, pessoas que se identificam com todos ou muitos gêneros, e os cisgêneros, que a maioria da sociedade geralmente é representada por cisgêneros, ou é o que nós vamos dizer mais para frente, uma heteronormatividade que determina que alguns corpos têm que se identificar dentro de alguns padrões. Então pode existir pessoas que não sejam cisgêneras, mas se identificam assim com medo da repressão social. Esse termo cisgênero, então, eu utilizo para descrever as pessoas que a identidade de gênero dela corresponde ao sexo que ela nasceu. Então a maioria das pessoas, como eu disse, são cisgênero. É importante nomear essa identidade para mostrar também uma forma de identidade de gênero e não um padrão neutro. Quando eu menciono outras identidades, eu estou reconhecendo que a diversidade de gênero ela vai além dessa ideia binária que eu tenho de homem e mulher. Então é fundamental para vocês, como futuros psicólogos, que compreendam e que respeitem essa diversidade, essa pluralidade, porque isso impacta diretamente na subjetividade e na saúde mental, ou seja, nas experiências sociais que cada pessoa vai vivenciar dentro da sociedade. Bom, na sequência, a gente já pode falar então de alguns papéis no sentido de normas ou expectativas que a sociedade tem sobre algumas pessoas, que é a construção social do gênero. Se gênero, como eu disse, é uma construção social, significa que ele é aprendido. Então, desde que nós nascemos, nós somos ensinados a ser meninos ou meninas. Pensem então nos brinquedos que nós recebemos quando nós somos crianças, nas cores das roupas que são permitidas para os meninos e para as meninas, nos elogios que nós recebemos. Olha que menina linda, porque ela é delicada, né? Esse menino, ele é forte, ele é corajoso. Os tipos de elogios e adjetivos que nós empregamos para meninos e meninas já vão determinar também o papel de cada um. Esses são o que nós podemos chamar de papéis de gênero, que é um conjunto de normas, de comportamentos que são consideradas apropriadas para homens e mulheres de uma determinada cultura. Então esses papéis é aquilo que nós entendemos como as expectativas sociais. Espera-se que os homens da sociedade sejam os provedores, os fortes, os racionais, que homem não chora. Espera-se que as mulheres sejam cuidadoras, emotivas, sensíveis, bonitas. Quem não se encaixa nessas expectativas, ela é uma pessoa que vai ter bastante sofrimento e algum tipo de sanção social. Ela vai sofrer preconceitos dentro da própria sociedade. É importante notarmos então que essas construções elas vão variar de cultura para cultura ao longo da história, porque se eu pergunto o que é ser homem ou ser mulher no Brasil hoje, se eu pensar o que é ser homem hoje, é diferente do que foi há 100 anos atrás, ou do que é homem em outra cultura. Mostra então que não tem nada de natural nessas regras, né? Que elas são criadas. E se eu tenho então regras que são criadas dentro da sociedade, da mesma maneira elas podem ser desconstruídas. Alguém consegue pensar num exemplo de papel de gênero que vocês já perceberam sendo impostos, ou uma expectativa de gênero
que você sentiu uma pressão sobre vocês? Podemos pensar, por exemplo, em profissões específicas. Quantas vezes alguns de nós já pensou em alguma profissão e as pessoas determinaram que essa profissão não é apropriada para homem ou não era apropriada para mulher? Quais são as emoções que nós sentimos? Tarefas domésticas que são mais próprias para mulheres do que para homens. Homens são ensinados outros papéis, né? Então, quando eu pergunto se alguém consegue pensar num papel de gênero, é pensar justamente na expectativa de gênero que a sociedade tem sobre nós, ou que nós sentimos que a sociedade tem. Eu estou abrindo um espaço para conectar essa reflexão com a nossa própria vida. Então, é fundamental a gente entender essas imposições que acontecem e muitas vezes desde a infância até a vida adulta, nós não conseguimos desvincular todas essas expectativas. Por exemplo, se eu penso no menino, o menino não pode chorar. Essa é uma das frases mais clássicas que nós temos de uma imposição de gênero. Ensinar que o homem tem que ser forte constantemente, ensinar que o homem precisa reprimir as emoções como tristeza e medo, porque ele não pode demonstrar que está com medo, porque ele pode ter consequências. Mas ele vai ter consequência para a saúde mental dele. A expectativa é de que a masculinidade ela seja sinônimo de dureza, ou de uma pessoa que é inabalável. Homem tem que ser, além de forte, provedor da casa. Olha a pressão para que ele seja o único responsável pelo sustento da casa. Percebam como que já mudou hoje, como que a gente percebe papéis de mulheres que são as provedoras das casas, mas a ideia principal é que o homem seja o provedor, que a mulher não precise trabalhar, né, para ela poder cuidar da casa, que é trabalho de mulheres. Essa expectativa, ela gera uma sobrecarga, um estresse, uma sensação de fracasso, porque muitas vezes o homem pode ser que ele não consiga atender plenamente esse papel. Os brinquedos que os meninos ganham desde cedo, meninos são incentivados a brincar com carros, com armas, super-heróis, praticar esportes que valorizam força, competição. Se o menino demonstrar interesse por boneca, Deus me livre, já imaginou? É uma atividade considerada feminina, e ele pode ser repreendido, pode ser ridicularizado. E para as meninas eu já tenho outras expectativas, outros papéis. Ela tem que ser delicada, arrumadinha, ela tem que ser limpa, se comportar de forma gentil, doce, como hoje nós poderíamos falar, né? uma recatada e do lar. Isso vai limitar de alguma maneira liberdade de expressão, participação em algumas atividades que são mais brutas ou mais espontâneas, porque brutalidade é uma característica masculina somente, ou nós podemos atribuir a brutalidade também a característica, como uma característica feminina. Lugar de mulher na cozinha ou cuidando da casa. Veja só as expectativas dos papéis que tem sobre cada gênero específico, né? As mulheres, elas têm que ser responsáveis pelas tarefas de casa, tarefas domésticas, né? Criação do filho, cuidar da família. Mesmo se ela trabalhar fora, quando ela chega em casa, ela tem todas as responsabilidades também dentro de casa. E quais são as profissões de mulheres? Se a gente começa a pensar historicamente, enfermagens, olha só, profissões que são consideradas femininas dentro da nossa sociedade, e ainda há um reflexo: enfermagem, magistério, secretariado. Outras não, são masculinas. Se eu pego, engenheiro, é uma profissão masculina. TI, liderança política. Ou seja, mulheres que escolhem áreas que são masculinas, elas vão enfrentar desafios, vão enfrentar muitos preconceitos, né? Outros desdobramentos de tudo isso são os padrões de beleza. Isso vai afetar todos dentro da sociedade. Pressões, por exemplo, sobre o corpo feminino de ser magro, ser jovem,
está dentro dos padrões, né? E são muitos padrões. E isso leva algumas mulheres a transtornos alimentares, baixa autoestima. Homens, a pressão pode ser para ter um corpo que seja musculoso, para que tenha um corpo atlético. E tudo isso expressa, de certa maneira, a sexualidade. As mulheres, historicamente, elas são julgadas pela sexualidade. Sexualização precoce, ou inversamente, pensar virgindade como um valor. Enquanto os homens não, eles são incentivados para terem múltiplas parceiras e ter cobranças na performance com essas parceiras. Veja, são apenas alguns exemplos que eu começo essa reflexão para mostrar as expectativas de gênero e que essas expectativas são impostas no nosso dia a dia e elas moldam de alguma maneira o nosso comportamento, as nossas escolhas e fundamentalmente elas vão modificar aquilo que eu penso ou como eu penso que eu devo ser. Tudo isso é um tipo de construção de gênero, mas isso não é aleatório. Essas construções de gênero, elas vão se encaixar em estruturas de poder. Duas estruturas de poder centrais que eu posso falar sobre elas agora é o patriarcado e a heteronormatividade. Então, patriarcado, eu penso um sistema social onde homens detêm o poder principal e predomina-se então papéis de liderança política, autoridade moral, ele tem privilégio, controle da propriedade, ou seja, eu estou falando de um sistema de dominação masculina. No patriarcado, quando eu penso nas mulheres, elas são geralmente subordinadas a quê? A masculinidade, a quem? Né? Ao homem. Há uma masculinidade hegemônica, ou seja, não é qualquer tipo de homem, eu estou falando de um tipo específico de homem que essa mulher tem que ser subordinada, né? E tudo isso manifesta dentro da nossa sociedade em salários desiguais. Eu legitimo, né, uma violência de gênero, pouca representatividade das mulheres na política, invalido alguns tipos de emoções dos homens, porque vai fugir da norma, vai fugir da força. Se o homem tiver certos tipos de emoções e comportamentos, ele está tendo comportamentos afeminados. Esse homem, ele deve ter algum problema na sua sexualidade. Veja como a nossa sociedade vai desenhando as expectativas sobre nós. Já a heteronormatividade é uma crença que tem dentro da sociedade que a heterossexualidade, ou seja, pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto, essa é a única orientação sexual normal, além de normal, a única aceitável, e que o sexo e o gênero, eles são naturalmente alinhados. Se nasceu com o sexo masculino, então é homem, é um macho, né? Se nasceu com um sexo feminino, é uma fêmea, é uma mulher, é uma moça. Então, a heteronormatividade, ela vai impor que a vida, ela seja vivida dentro do modelo heterossexual. Além disso, além de exigir que seja vivida dentro do modelo heterossexual cisgênero, binário, é homem ou mulher, e eu invalido, ou seja, eu marginalizo todas as outras formas de existência. Então a heteronormatividade, ela assume que todo mundo dentro da sociedade é heterossexual, até eu provar o contrário, que homens e mulheres, eles têm que se encaixar dentro desses padrões específicos. Qual a consequência disso, pessoal? Isso vai gerar então uma invisibilidade, vai gerar preconceito, violência contra a comunidade LGBT. Pensem como que a linguagem, as famílias e até as leis do nosso país, elas são
elaboradas para privilegiar o modelo heterossexual. Se a gente pensasse nessa estrutura de patriarcado ou heteronormatividade, tudo manifesta dentro da nossa sociedade com exemplos clássicos que as pessoas tentam achar normal, normalizar, por exemplo, piadas machistas ou homofóbicas, binarismo em documentos oficiais, dificuldade de acesso a direitos, por exemplo, para casais homoafetivos. Então, esses são exemplos das consequências do patriarcado e da heteronormatividade que se manifestam dentro da sociedade até hoje. Mesmo que de forma, talvez, em alguns momentos, mais velada do que séculos atrás, ainda nós temos dentro da nossa sociedade, dentro da estrutura social, diversos tipos de discursos sobre esse padrão que tem que ser seguido. Bom, podemos começar a falar sobre a desigualdade salarial, oportunidades de mercado, ou seja, se existe uma vaga, todo mundo possui a mesma oportunidade. Mesmo em 2024, ainda, 2025, se eu pensar agora, ano atual, mulheres ganham em média menos do que homens para realizar as mesmas funções, o que é mais estranho ainda. Ou seja, para funções que têm a mesma complexidade, a mesma responsabilidade, enfrentam barreiras muito maiores para ascender à liderança ou cargos mais importantes, se ela tem a mesma qualificação, ela mesmo assim vai enfrentar dificuldades maiores do que o homem. O mercado de trabalho ainda valoriza a capacidade masculina de liderar, porque o mercado ainda valoriza a capacidade masculina do homem ser o provedor, dessa divisão do trabalho, ou seja, divisão sexual do trabalho doméstico, por exemplo. Culturalmente, eu espero, moldado pela cultura da sociedade que eu nasci, que mulheres sejam as principais responsáveis pelas tarefas domésticas ou cuidado dos filhos. Veja que absurdo se eu digo que eu espero uma coisa dessa, e isso é normalizado, Ninguém questiona. Isso gera para a mulher especificamente uma dupla jornada de trabalho, porque elas, além de terem que trabalhar fora, ainda cuidam do lar, cuidam da família, e o tempo de lazer de uma mulher é mais limitado do que o tempo de lazer de um homem. Isso há estudos que mostram que a mulher tem essa jornada dupla, além da violência de gênero que ela pode sofrer dentro da própria casa. Feminicídio, violência doméstica, ela pode sofrer violência física, psicológica, violência sexual, patrimonial, seja assédio sexual, importunação sexual. Tudo isso é um tipo de manifestação extrema do patriarcado. Reflete na ideia de que o homem tem poder sobre as mulheres, não só sobre isso, mas sobre o corpo das mulheres. E que a mulher é um tipo de propriedade do homem, ela deve obediência e ela deve ser submissa a esse homem. Quando eu penso ainda em representação política, eu já consigo desenhar na minha cabeça o tamanho da desigualdade dessa representação. A participação de mulheres em cargos políticos é mais baixa em comparação à masculina. E apesar delas serem metade ou mais da metade da população, isso vai refletir em algumas barreiras sistêmicas para a entrada e permanência dessas mulheres na política. Vejam, a própria linguagem que nós utilizamos, seja na sociedade inteira, na política, a linguagem sexista, os estereótipos que nós colocamos, uso de determinados termos que vão desqualificar as mulheres, para que elas possam ascender cargos políticos ou cargos de maior prestígio, essa mulher, se ela começa a se impor, o homem logo já pensa, essa mulher é histérica, ou ela é mandona, para reforçar justamente o papel de gênero.
da mulherzinha, né? Porque se um homem tem um comportamento mais próximo de mulher, ele também é uma mulherzinha, porque o homem de verdade não faz certas coisas que são coisas de mulheres. Piadas machistas que às vezes a gente enfrenta no trabalho, né? Ou que as mulheres sofrem constantemente com isso, como se a mídia, ela reforça que isso de alguma maneira, retratam homens e mulheres de forma tão binária que faz com que perpetuem ideologias patriarcais. A heteronormatividade, o papel dela é atuar de forma a invisibilizar, ou seja, além de tornar invisível, é marginalizar tudo que foge do padrão heterossexual e cisgênero. Os padrões de família, por exemplo, a forma como a sociedade ainda assume que a família tradicional é composta por um homem e uma mulher heterossexual com filhos biológicos. Isso já reflete nos formulários, né, em discursos políticos, discursos religiosos, dificuldade de acesso a direitos para casais do mesmo sexo, famílias que são chefiadas, por exemplo, por pessoas LGBT. Vejam só como esses padrões de famílias vão influenciar diretamente nas questões sociais. A invisibilidade LGBT na mídia, na educação, ou seja, é baixa ou é estereotipada. A gente pensa representação LGBT quando existe em novelas, filmes, livros didáticos ou outros materiais que circulam por aí produzidos dentro desse mundo heteronormativo. A gente percebe que é colocada a heteronormatividade como uma norma e que todos os outros que se afastam disso são estranhos, né? Ou viram chacotas. Quando aparece é de uma forma caricata, foca apenas na sexualidade e não aprofunda as identidades das pessoas. Aí por isso a gente tem vários tipos de cultura que geram medo, que geram preconceitos, que são as culturas, por exemplo, do armário, pressão para que pessoas LGBT, por exemplo, escondam a orientação sexual ou identidade de gênero no ambiente de trabalho, ou esconde da família, ou podemos pensar assim, dentro da própria escola, que não podem ser comunicados, medo de discriminação, medo de demissão, exclusão social e mais, violência. Então essas pessoas, a cultura do armário é uma cultura do medo, porque tudo isso está diante dessas pessoas causando medo, um medo real, afeta diretamente a saúde mental e o bem-estar dessas pessoas. Qual que é a saída que a sociedade pensa? Para essas pessoas, uma cura gay, por exemplo, a existência de terapias de reorientação sexual, ou cura gay, que apesar de proibida pelo Conselho Federal de Psicologia, é um tipo de manifestação da heteronormatividade, que considera a homossexualidade ou a transgeneridade como doenças ou desvios a serem curados. A gente ainda escuta as pessoas no lugar de homossexualidade falar homossexualismo, né? Ainda pensando como doenças, né? Piadas ou bullying homofóbicos ou transfóbicos. Em qualquer ambiente, a gente já percebe a banalização de comentários, de brincadeiras que ridicularizam a forma de vestir das pessoas, falar ou se comportar. Se eu tenho uma pessoa LGBT que fala ou se veste de alguma maneira específica, né, eu vou questionar a validade dessas pessoas como indivíduos. É como se ela se portasse diferente do padrão social, elas fossem menos pessoas, menos cidadão, menos direito do que outros da sociedade. Então, quando a gente analisa esses exemplos, a gente percebe como que essas estruturas, elas não são estruturas abstratas, elas nos moldam profundamente, a nossa experiência e as oportunidades de cada pessoa dentro da sociedade.
Vamos pensar agora também sobre a ideia de feminismo, dessas lutas por emancipação. Porque diante de todas essas estruturas de poder que eu acabei de falar, surge feminismos. Não é um movimento único, é um conjunto, né, de diverso, de várias teorias, de movimentos sociais, de movimentos políticos que buscam a igualdade, de alguma maneira, de gênero, mas no sentido de uma libertação das mulheres, dessa opressão patriarcal. O foco, se eu pego assim historicamente, pensar nas ondas do feminismo, se eu pego lá na primeira onda, século XIX, século XX, foco no direito ao voto feminino, sufragismo. Ou seja, basicamente o sufragismo, ele tinha como principal objetivo garantir às mulheres o direito ao sufrágio, ou seja, o direito de votar e serem votadas em eleições políticas. No Brasil, essa luta pelo voto, ela ganhou força na década de 1920, com lideranças fortes, né, como Berta Lutz, Leolinda de Figueiredo Daltro. O direito ao voto feminino, então, foi reconhecido no Brasil somente em 1932, com o novo Código Eleitoral. E, por fim, ao fim dessa primeira onda, tem foco no direito à propriedade. Veja só como que a gente pensa na história, como que os direitos vão sendo construídos com muitas lutas e muita dificuldade. Nos anos de 1960, 1970, nós podemos pensar uma segunda onda. O pessoal é político, né? Crítica à família nuclear, à sexualidade, ao trabalho doméstico, violência de gênero, ideologia patriarcal em todas as esferas da vida. Depois da década de 1990, a gente pensa numa terceira onda para abordar a diversidade de experiências das mulheres, crítica de uma ideia de uma mulher universal. Surge o conceito de interseccionalidade aqui. E aí agora a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso, para mostrar como que raça, classe, sexualidade se cruzam com gênero nas experiências de opressão. E aí, depois do ano de 2010, eu penso uma quarta onda em diante, fortemente digital, que foca temas como assédio, feminicídios, direitos reprodutivos e a inclusão da pauta LGBT de forma mais explícita. Então, existem muitas vertentes dentro do feminismo, né? Eu posso pensar um feminismo liberal, um feminismo radical, feminismo negro, lésbico, decolonial, transfeminismo, ecofeminismo. Cada um dessas vertentes vai ter ênfases diferentes, e todos vão compartilhar o mesmo objetivo, de desafiar as hierarquias de gênero para uma busca de equidade. Não mais aquela ideia assim que talvez errônea de igualdade, para a mulher é igual ao homem, mas uma busca por equidade. Qual é o impacto do feminismo na nossa vida, na vida da sociedade que nós estamos? Então a gente pode pensar sobre isso, na questão da mudança das leis, nas relações pessoais, na visibilidade de temas que antes eram silenciados, mas agora pode-se dizer alguma coisa. E se gênero, ele é uma construção social e a heteronormatividade é uma norma impostas, então existem o que nós podemos chamar de corpos dissidentes, que são aqueles corpos e subjetividades que não se encaixam dentro das caixas binárias e heteronormativas, por exemplo, de homem e mulher e heterossexual. Então nós falamos de pessoas LGBTs, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, queer, intersexo, assexual ou outras identidades. E as orientações que existem, além das categorias mais conhecidas, precisa de caminhar no sentido de valorizar a autoidentificação de cada um. Não sou eu quem determino como a pessoa tem que se
auto-identificar porque eu sei que ela tem um pênis ou uma vagina, mas valorizar a auto-identificação de cada pessoa. Essa luta, ela não é uma luta apenas pela tolerância, mas ela é uma luta pelo reconhecimento. É o reconhecimento da sua existência, da nossa existência, dos meus direitos, das nossas narrativas, das nossas histórias, reconhecimento da composição da nossa família, do nosso nome social, reconhecimento do nosso corpo. Então é uma luta para que essas subjetividades elas sejam vistas como válidas, como legítimas, para que não sejam criada uma patologia para ser colocada sobre nós ou para que sejamos invisibilizados pela sociedade, porque tudo isso afeta diretamente a nossa saúde mental, afeta a saúde mental de toda a sociedade. Então a gente precisa estimular discussão sobre o estresse dessas minorias, sobre o preconceito que é internalizado, sobre a exclusão social e sobre os impactos psicológicos que isso causa, né? E os danos que a falta de reconhecimento de como se causa a cada uma dessas pessoas e a saúde mental dela. Por exemplo, um dano à própria autoestima, o autoconceito que a pessoa possui de si mesma. Quando a identidade dela não é reconhecida ou ela é constantemente desvalorizada pela sociedade, ela pode internalizar a ideia de que tem alguma coisa errada com ela, que tem alguma coisa defeituosa com ela. Isso leva a uma baixa autoestima, dificuldade em se aceitar, de construir um autoconceito positivo de si mesmo. Percebam quantas pessoas tiram a própria vida porque elas não conseguem se identificar, se encontrar dentro dessa sociedade. O estresse que as pessoas, ou que essa minoria, ou as minorias passam diante dessa não aceitação. Grupos marginalizados vivem sob um estresse crônico, e um estresse que é constante e persistente, causado por discriminação, por preconceito, por bullying, microagressões, medos, violência. Então esse estresse, ele não é um estresse isolado, é uma vivência diária. Essa vivência desgasta a saúde mental. Por exemplo, pessoas LGBT enfrentam taxas muito altas de depressão, de ansiedade, riscos de suicídio, usos de substâncias. Isso está diretamente ligado ao estigma e à discriminação. Consequências também isolamento social, sentimento de não pertencimento, porque a falta de reconhecimento ela vai levar essas pessoas a um tipo de isolamento. Se a pessoa sente que a identidade dela não é aceita ou que ela não pertence a certos espaços sociais, ela pode se afastar, ela pode criar um ciclo de isolamento, de solidão, e vai impactar na capacidade dela construir vínculos sociais que sejam saudáveis, que são protetores, né, para a própria saúde mental dessa pessoa, porque ela vive em uma sociedade que fica patologizando, e a patologização da diferença. Historicamente, identidades não normativas, como a homossexualidade e pessoas trans, elas foram, em alguns contextos, tomadas como doenças, como desvios pela própria medicina e pela própria psicologia. E essa forma de patologizar, ela reforça a ideia de que a pessoa precisa ser curada. A pessoa ela precisa ser corrigida, porque ela tem alguma coisa errada nela. Isso vai gerar para ela uma vergonha, mais sofrimento, uma aversão à própria identidade de si mesmo. Isso dificulta que ela tenha alguns acessos a alguns serviços específicos, inclusive a tratamentos de saúde, porque se ela não é reconhecida, ela também manifesta isso na saúde dela. Profissionais da saúde que são despreparados ou que são preconceituosos podem não acolher adequadamente essas pessoas de identidades dissidentes. Leva essas pessoas a buscar ajuda de outras formas, independentes, ou abandonar tratamentos que são importantes. Agrava mais ainda o problema de saúde dessas pessoas.
e proporciona um sofrimento mental. E elas precisam de suporte, precisam acessar esse serviço e parar de internalizar esse preconceito. Mas para isso eu preciso trabalhar com essa estrutura social, porque se a pessoa começa a acreditar nessas mensagens negativas que ela recebe constantemente dentro da sociedade sobre a sua identidade, essa internalização do preconceito vai levar a essa pessoa a um sentimento de culpa, autodepreciação, ou até mesmo um ódio que ela vai cultivar dela mesma, a negação da própria vida. E isso é um fator de risco e para várias pessoas, um fator de risco inclusive para diversos transtornos psicológicos, que causa impacto direto na qualidade de vida dessas pessoas. A falta de reconhecimento, ela não é apenas simbólica, mas ela se traduz em barreiras concretas. Por exemplo, acesso a direitos básicos, emprego, moradia, educação, segurança, a luta constante por reconhecimento e a vivência e a discriminação em diversas esferas da vida, ela vai contribuir para um nível elevado de estresse e para a redução da qualidade de vida. Então isso impacta diretamente em um bem-estar psicológico. Bom, por isso nós precisamos de lutas, precisamos de reconhecimento e de pensar na interseccionalidade. Como que esses fatores se juntam de determinada forma. Para terminar essa reflexão desse ponto, é muito importante entender a interseccionalidade. Esse conceito foi cunhado por Kimberly Crenshaw e ele nos mostra diferentes formas de opressão. Eu já disse anteriormente, gênero, classe, raça, sexualidade, deficiência, religião, etc., porque isso não age isoladamente. Essas formas de opressão contra esses grupos se cruzam, e ao se cruzar potencializa o preconceito, cria uma experiência única e extremamente complexa de discriminação. Por exemplo, uma mulher que ela é negra e lésbica, ela não sofre opressão apenas por ser mulher, e nem apenas por ser negra, e nem apenas por ser lésbica. Ela sofre uma opressão que é específica de uma mulher negra lésbica. É uma intersecção dessas identidades. Reconhecer isso como estudantes de psicologia e como qualquer pessoa dentro da sociedade é extremamente importante para a psicologia, porque permite que eu entenda, compreenda a complexidade da subjetividade e atue de forma mais ética e mais eficaz dentro da sociedade. Então, um convite que fica para vocês aqui enquanto futuros psicólogos: sejam sensíveis a essas construções identitárias, a essas lutas. Se vocês não possuem essas identidades, não passam por esses sofrimentos, sejam pelo menos sensíveis e não reproduzam esses preconceitos dentro dessa sociedade extremamente machista, heteronormativa. Vocês podem fazer uma diferença na vida de muitas pessoas. Por isso a gente precisa ser aliado à construção de uma sociedade diferente, que seja justa, que seja inclusiva, não só para mim, para minha família, mas para todos os tipos de subjetividade. Então é isso, pessoal. Esse é o conteúdo que nós vamos utilizar para estudar para a prova. Espero que tenha ficado um gostinho de querer aprofundar em algum destes temas, e agora é uma oportunidade de vocês continuarem a pesquisa de vocês. Obrigado e até mais.